graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo refletindo sobre a Palavra de Deus. Vamos pensar um pouco e conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre pecado. O que é o pecado? Muita gente tem uma ideia errada do que é o pecado, do que é pecador. Veja, você não deve procurar significado das palavras que se encontram na Bíblia simplesmente no dicionário, porque talvez você não vai encontrar o significado correto. Se você for no dicionário e procurar a palavra pecador, você vai ver lá no dicionário escrito que pecador é aquele que peca, né? Mas essa não é a resposta que a Bíblia nos dá. Este não é o significado que a Bíblia nos dá para a palavra pecador, né? Vamos ver um texto lá em Romanos, capítulo 5, versículo 18, para a gente tentar entender o que a palavra de Deus nos diz sobre quem é pecador, tá? Aí em Romanos, capítulo 5, versículo 18, então diz assim, não se preocupe, o texto vai aparecer aqui para você. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Veja, a definição de pecador da Bíblia não é aquele que peca. Você não é pecador porque você comete pecado. Você é pecador porque o seu representante lá no Jardim do Éden, Adão, pecou. Veja, tudo funciona com representantes. O seu primeiro representante foi Adão. O seu primeiro representante colocado na terra foi Adão. E este Adão pecou. E este pecado de Adão, ele foi repassado para você. Então, como você é descendente de Adão, você recebeu a natureza de Adão, né? Essa carne que nós temos descende de Adão. Então, nós herdamos também o pecado de Adão. Então, você não é pecador porque você peca. Você é pecador porque Adão pecou. Você é pecador porque o seu representante pecou. Então, essa definição da Bíblia nos ensina o seguinte, que quando a pessoa nasce, ela já nasce pecadora, mesmo sem ter cometido pecado. Então, uma criancinha que acabou de nascer, recém-nascida, ela ainda não cometeu nenhum pecado, mas ela já é pecadora. Por quê? Não depende do pecado que ela comete. A pessoa não se torna pecador quando ela começa a cometer pecados. A pessoa, ela nasce pecadora porque é uma herança genética, vamos colocar assim, genética de Adão. Então, a herança genética do pecado nos é passada de geração para geração. Então, a criancinha, mesmo que ela não tenha cometido nenhum pecado, ela já é pecadora. E ela já carece da glória de Deus. Então, mas aí você pode pensar, mas isso é muito injusto. Adão pecou e uma criança que não cometeu nenhum pecado vai se tornar pecador porque Adão pecou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas veja, o texto que nós acabamos de ler fala também do outro lado. Porque se você se tornou pecador porque Adão pecou, e este pecado te trouxe morte, não foi? Esse pecado trouxe morte e condenação para você. Também Deus enviou o seu Filho para que, pela morte e obediência dele, você se tornasse justo. Olha o que diz o versículo 19. Porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, ou seja, você é pecador, não é pelo pecado que você faz, mas porque Adão pecou. Assim também, por meio da obediência de um só, ou seja, de Jesus Cristo,
muitos se tornarão justos. Ou seja, o mesmo versículo que fala que você se tornou pecador pelo pecado de Adão, fala que você pode se tornar justo pela obediência de Cristo. Então basta você se aproximar de Cristo pela fé que você se tornará justo. Veja, você não precisa cometer pecado para ser pecador. Da mesma forma, você não precisa praticar atos de justiça para ser justificado. A justificação é pela fé. É pela fé. Então, você se torna pecador porque o seu primeiro representante pecou. E você se torna justo porque o seu primeiro representante espiritual, Jesus Cristo, foi obediente. Então, o seu primeiro representante é da carne, pecou e você se tornou pecador. Depois, Jesus Cristo é o novo Adão espiritual e você se torna justo e ele te dá vida espiritual. Você se torna justo. Então, nós concluímos que pecador não é aquele que peca, mas é aquele que ainda está segundo a natureza de Adão. E justo ou justificado não é aquele que pratica atos de justiça, mas aquele que foi justificado pela fé, pelo sangue de Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo. Tá bom? Então, compreenda. Você hoje é justo não é pelo que você faz. Você se torna justo ou justificado não é pelos seus atos de bondade, pelo seu comportamento. Você se torna justo porque o seu representante, Jesus Cristo, obedeceu à lei. E essa justiça dele é imputada a você. Da mesma forma que o pecado de Adão foi imputado a você, a justiça de Cristo também é imputada a você. Não tem nada a ver com o que você faz. Tem a ver com o que Cristo fez na cruz. Você apenas aceita e recebe pela fé. O nome disso é graça, tá? Favor imerecido, tá bom? Então, procure definições de termos bíblicos na própria Bíblia. Não procure definições de termos bíblicos no dicionário, porque senão você vai complicar a sua mente, tá bom? Que Deus te abençoe, que possa surtir efeito e produzir efeito para você na sua vida, essa explicação do que é ser um pecador e o que é ser uma pessoa justa ou justificada. Fiquem com Deus e até a próxima.